428 Rádio Comunitária Caiense, transmitindo na frequência de 87.5 MHz, a primeira do dial. RCC, o canal de comunicação de São Sebastião do Caí. Hora certa, Ótica Simone. 17h09. RCC. Na luta contra o câncer, a CAPC é a voz da esperança e o abraço solidário é a voz que transforma vidas. Juntos somos imparáveis. Una-se a nós e faça parte desta corrente de amor e superação. A CAPC. Muito boa tarde, ouvintes da 87.5 FM RCC. Vamos apresentar o nosso programa de hoje, a segunda edição da ACAPC pela Vida. Vou deixar para apresentar mais brevemente também o programa com vocês, a Ana, que vai falar um pouquinho com a gente. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde, Larissa, boa tarde, Fernanda. Então hoje a gente está no nosso segundo programa do ACAPC pela Vida. E antes de nós começarmos o bate-papo, eu gostaria um pouco de falar sobre a CAPC e o trabalho que a CAPC desenvolve aqui em São Sebastião do Caí. Então, para quem está chegando agora e talvez ainda não conheça a Associação Caiense de Apoio e Prevenção ao Câncer, queremos contar um pouquinho sobre quem somos. A CAPC tem como propósito acolher e apoiar pessoas que estão enfrentando câncer e suas famílias, oferecendo informação, orientação, apoio de diferentes serviços que possam contribuir para a qualidade de vida durante essa caminhada. Porque quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, não é somente o corpo que precisa de cuidado. Existem sentimentos, medos, mudanças na rotina, dificuldades físicas e emocionais. E é por isso que a CAPC acredita em um cuidado que olha para a pessoa como um todo. A associação conta com profissionais, voluntários e parceiros que colocam seu conhecimento e seu tempo à disposição de quem precisa. São atendimentos e ações que ajudam a tornar essa caminhada um pouco mais leve. E é justamente através dessas parcerias que muitos projetos acontecem. Um deles é o Físio do Bem, que possibilita que pessoas acolhidas pela CAPC tenham acesso ao atendimento fisioterapêutico através do trabalho voluntário de profissionais que acreditam que cuidar também é uma forma de transformar vidas. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Tarcísio, é contigo. Bom, para conhecer um pouquinho mais da CAPC, a gente tem duas convidadas aqui, como vocês estão vendo, na nossa live de hoje, tá? Que é a Larissa e a Fernanda, Então, elas vão conversar um pouquinho com a gente hoje e também, Mas antes de a gente conhecer as nossas convidadas, vamos começar, como sempre, fazendo uma breve apresentação da nossa associação. Ana. Sim, eu acabei de falar então sobre quem nós somos, o que nós fizemos. A associação, ela trabalha com vários projetos e um deles é hoje, então, a gente falar sobre a Físio do Bem. E a Físio do Bem contempla, então, a parcerias com profissionais da fisioterapia que dá o seu conhecimento, dá um pouco do seu conhecimento, talvez muito do seu conhecimento, do seu tempo, do talento de profissionais competentes que decidiram, então, estender a mão para pacientes oncológicas, e não falo só de mulheres, mas também, se for necessário, de crianças, homens e idosos que precisam, então, dessa ajuda.
E hoje elas vão falar um pouquinho sobre o trabalho delas, sobre a importância da fisioterapia na vida como um todo, na importância da fisioterapia para o paciente oncológico e também como vocês se sentem sendo voluntários da CAPC, né, no trabalho de vocês, então, do voluntariado. Em nome da associação, a gente agradece imensamente por vocês estarem aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito importante, interessante e que nós possamos mais vezes estarmos aqui juntas. Muito obrigada. E para começar, hoje recebemos essas duas profissionais que estão aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia, né? E a gente vai começar então numa pergunta leve, né, já aí, né? E vamos começar então, qual é a trajetória de vocês na fisioterapia e como a fisioterapia entrou na sua vida de cada uma? Quer dizer, Boa tarde, eu sou a Larissa, sou fisioterapeuta há 9 anos, formada pela Fevale, atuo aqui em São Sebastião do Caí juntamente com a Fernanda, nós temos uma clínica em conjunto. A minha trajetória na fisioterapia começou desde muito pequena. Eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, assim, né? Mandava meus pais deitarem que eu ia fazer uma massagem neles. Eu ia curar a dor deles. Então, eu sempre soube que eu queria atuar em alguma parte de saúde. Eu só não tinha certeza do quê. Ao longo dos anos, acabei decidindo por fisioterapia e meu pai sempre dizia: minha filha, tu vai acabar mudando de ideia quando chegar na faculdade, tu vai acabar criando outra coisa, né? E eu sempre dizia: não, eu não vou mudar, eu quero fisioterapia, eu quero físio. E lá se foi, né? Entrei na faculdade com 17 anos, me formei aos 24. Fiquei, então, trabalhando em clínicas como estagiária, depois como formada por um tempo, até que eu decidi, então, que era a hora de dar um passo maior, né? Que é abrir a clínica. Então, abri a clínica em agosto de 2020 e em outubro a Nanda se juntou a mim. Então, a gente fez uma parceria aí, estamos até hoje aí com esse quase casamento. Lembrando também que nós fomos colegas estagiárias tempão atrás, quando a gente iniciou a faculdade. A Nanda iniciou um pouquinho depois de mim, que ela é um pouco mais nova. E aí, então, nós fomos colegas numa clínica de físio, a gente se deu sempre muito bem. E aí, então, a gente trouxe essa parceria agora para a vida mais adulta, então. Fernanda, a mesma pergunta. Eu sou a Fernanda. A gente trabalha, então, ali no lado do Edifício Vitória. Eu sou formada, vai fazer 7 anos. Eu e a Lari, então, diferente da Lari, eu não pensei desde pequena em ser físio. Eu iniciei com curso de fotografia. E aí, depois, eu mudei, então, para físio. Quando uma amiga disse: tu tem muito cara de físio. Daí então pensei, pesquisei e achei interessante. E aí logo depois a gente começou a estagiar juntas. E quando a Lari abriu, ela logo me chamou e a gente, certo, né? Topei certo. E estamos então com esse casamento. Fez 6 anos, agora em agosto. E seguimos então nessa parceria. E quando a gente soube então do convite da Andrelise, nós logo topamos e iniciamos o atendimento. E fazer esse atendimento, a nossa, eu sempre digo que nosso objetivo na clínica é atender bem, tratar sempre bem os nossos pacientes para que eles retornem, nem que seja só para nos visitar, né? E a gente sempre faz isso, ou pelo menos tenta. E seguimos então atendendo a nossa paciente e sempre muito felizes de estar ajudando, né, de alguma forma. Seja ela agora já está muito bem, mas a gente segue fazendo a parte tanto motora como a parte psicológica também, né? De buscar que ela esteja bem também, né? E que ela goste de estar ali também, Isso. As meninas estão comentando aqui sobre o atendimento na parte voluntária da associação, agora que a Fernanda estava falando, né? Uhum. Que a paciente, ela é acolhida pela CAPC e ela nos permitiu falar o nome, né, a Cris.
Então, a Cris é atendida por vocês, né? Uhum. Vocês atendem ela nessa parceria com a CAPC. E vão adiantar um pouquinho, então, né, Tarcísio, aí Vamos. nessa parte, então, só falar sobre a questão do atendimento que vocês fazem. A Cris, ela chegou até vocês, ela nem conseguia caminhar, né? Ela teve, então, Ela um chegou. AVC. Isso, ela chegou assim com bastante sequelas, né? O lado esquerdo do corpo dela mexia, né? Ela conseguia caminhar, mas com muita dificuldade, com o braço com bastante falta de força, falta de coordenação. Hoje ela já caminhando assim, tu não vê que ela teve um AVC há 2 anos atrás, se eu não me engano, né? Tu olha ela, tu não disse que ela teve um AVC, ela tá extremamente melhor, né? Graças também ao empenho dela como paciente, né? Então, vocês podem contar para nós como que vocês se tornaram, então, voluntária na CAPC? Como que vocês souberam que a CAPC tinha esse projeto da Físio do Bem, que vocês se voluntariaram? Poderiam falar, então, sobre como vocês se sentem sendo voluntárias, a diferença que o trabalho voluntário faz na vida do profissional, mas também de quem recebe esse atendimento, né? E como vocês falaram, a Cris, ela também o paciente ele tem que querer, né? Tem que vir dele também a parte de querer fazer o que é necessário para que tenha um resultado, não vem só do profissional. Então poderiam comentar então sobre esse trabalho voluntário que vocês realizam para a associação, como chegou até vocês e a diferença que tem feito na vida de quem está sendo acolhido e atendido por vocês. A Annelise chegou até mim. Eu lembro que a Nanda estava em férias. E aí eu tava numa loucura, atendendo os meus pacientes, atendendo os pacientes dela, tentando dar conta de tudo. E aí ela chegou até mim, eu topei na hora, eu só disse, eu só preciso de uns dias pra me organizar quando a Fernanda voltar, pra gente conseguir assumir essa paciente. E ela super foi, né, super aceitou. Compreendeu, E aí, então, a Nanda voltando, eu já conversei com ela, olha, assim, a Andrese esteve aqui, né, nos propôs para atender, né, acolher essa paciente pela CAPC. E aí, então, a Nanda super topou na hora, né, ela disse, vamos pegar junto, vamos atender essa paciente. Então, a gente começou atendendo, acho que uma semana eu, uma semana tu, né, Nanda? Até é bom essa troca, né? Porque acho que o paciente tende a ganhar muito com isso, né? Porque ele vai ter estímulos diferentes com profissionais diferentes. Eu acho que para o paciente isso é muito benéfico, né? A Cris chegou até nós, assim, bem comprometida, com uma marcha bem compensada, com o braço esquerdo bem fraco, assim. Ela mal conseguia apertar a minha mão. Eu lembro que eu fiz os testes com ela e ela mal conseguia apertar a mão. Bastante falta de equilíbrio também, né? Isso aí. Então, assim, cuidar da Cris, né? Dar esse tempo nosso para ela é sempre muito gratificante, é sempre muito bom, porque ela também é uma paciente que nunca falha, ela sempre vem. É chuva, é sol, é calor, ela vem na físio, né? Ela sempre honra o compromisso, né? Ela é muito comprometida, a gente combina direitinho os horários e ela vem direitinho. Hoje ainda comentei com ela, com o sorriso que ela tava hoje, né, na físio e o quanto ela tem evoluído. Hoje a gente não diz mais que ela teve alguma coisa, Passou né? por tudo que passou, né? É bom ouvir para quem tá ouvindo e no futuro possa passar pelas mãos de vocês, entender da importância do projeto, mas também do comprometimento. Sim. Que o paciente precisa estar comprometido com o tratamento, né? O profissional é 50%, né? O paciente faz A gente poderia muita... botar os áudios dela, né? Ótimo, vamos aproveitar e já colocar o áudio dela. Ela veio toda feliz hoje falando. Tinha gravado uma surpresa. A gente vai colocar então o áudio de uma paciente, tá? Das meninas da Físio do Bem, do projeto da CAPC. E agora a gente vai escutar então essa declaração dessa paciente. Vamos lá então. Eu conheci a CAP através de uma amiga minha, Ana Paula, que também, inclusive, faleceu de câncer no útero, e eu passei pelo mesmo problema, né? E daí ela me apresentou a CAP. Foi, eu acho que uns 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás. Sim, a CAP fez muita diferença na minha vida em vários sentidos.
tanto da fisioterapia, o doutor Túlio também já me atendeu, precisei de exames também me deram, e realmente, quando preciso de alguma coisa, eu peço ajuda e sou sempre bem ajudada, sempre bem atendida, sempre bem assistida. A CAP fez e faz muita diferença na minha vida. A fisioterapia foi essencial na minha vida quando eu tive o AVC há 1 ano e 3 meses atrás. 1 ano e 2 meses. Foi essencial porque eu não caminhava, que eu perdi totalmente o movimento do lado esquerdo. E daí a Andrelise foi lá em casa, me apresentou as gurias, fui assistida e a fisioterapia fez muita diferença na minha vida, tanto que quando estava chovendo, eu entrei meio que correndo lá, as gurias disseram, nossa, Cris, a evolução, evolui muito. Hoje eu consigo fazer minhas coisas, né? Caminhar direito, meu braço está recuperando. E se fosse sem a fisioterapia, eu jamais iria conseguir. Fisioterapia foi essencial na minha vida. Nossa, fez muita diferença, porque daí até acho que eu não estaria caminhando, evoluído tanto sem a fisioterapia, né? Sem a Lari, sem a Fê, que não mediram esforços para me atender. Sou grata de coração a elas, a Andrelisa. Enfim, sou grata de coração pela CAP na minha vida. Então, esse aí é o depoimento, então, tá, pessoal? De uma paciente, tá? Da Fisio do Bem, tá? Que é a CAP que tem aí, juntamente com essas duas profissionais, né? E tá aí o depoimento. O que vocês acharam do depoimento, né, dessa paciente? Eu lembro desse dia que ela citou que estava chovendo, ela veio correndo, ela entrou correndo na clínica e disse, meu Deus, Cristo tá correndo. Gente, quando que a gente ia imaginar isso? Ela correndo, imagina, tudo molhado, e ela correndo, ela entrou bem firme. E aí eu elogiei, eu lembro desse dia. E a gente fica muito feliz com um depoimento desse. E em poder ajudar, né? Sempre os nossos Fazer pacientes. o bem, é. Quando se tá na área da saúde, eu acredito que a gente não tá lá por acaso, né? A gente não fez o juramento no dia lá da formatura por acaso, né? A gente escolheu fazer o bem, sem olhar a quem, né? Eu acho que o nosso propósito é esse, né? Levar a qualidade de vida para as pessoas, levar saúde para as pessoas, levar a melhora dos sintomas, enfim. Vou fazer uma pergunta que não tá aqui no roteiro, quebrando o protocolo, como sempre, né? Mas assim, uma pessoa que já teve um AVC de caróticas, vamos pegar mais pesado com vocês, e há 2 anos ela não conseguiu o movimento ainda voltar. É possível reverter a situação ainda? Quer responder, Ana? É muito difícil, tá? O AVC, a gente preza principalmente os 6 primeiros meses de, de recuperação, recuperação para voltar. Então, é bem difícil. Os 6 primeiros meses são primordiais na recuperação, né? Então, aqueles 6 primeiros meses tem que agir rápido, tem que fazer físio intensificada para tentar recuperar o máximo possível, né? A gente sempre diz que, infelizmente, a maioria dos AVCs, a pessoa não volta a ser o que ela era antes, né? 100%, né? A gente não consegue ter um resultado, assim, bom e efetivo 100%. Né? Sempre fica um pouquinho de sequela, nem que a olho não se perceba, né? Assim, pessoas de fora não percebem, mas a gente, clinicamente, a gente consegue perceber. Então... E principalmente 2 anos sem movimentar já, né? O ideal, claro, a fisioterapia segue sendo importante para que não cause mais atrofia, né? Não piore a situação. Então, que tenha um movimento passivo, né? Que pelo menos mexa o braço. Mas o voltar à atividade é muito difícil. Infelizmente, né? Infelizmente. É bom a gente saber, porque às vezes surgem algumas perguntas, né? E aí a gente passa para essas... Claro, lembrando que também, a depender do grau da lesão, né? Do local da lesão, né? Isso tudo também vai influenciar nos resultados, né? E a gente nota, pelo menos nos nossos atendimentos, assim, que normalmente o lado acometido, o membro inferior, a perna, por ser algo que tu tenta se locomover já
já puxa mais, é algo que volta mais rápido. Uhum. E o membro superior, o braço é algo mais difícil. E os pacientes, quanto mais idosos, mais eles vão se deixando de lado e vai ficando, né? Uhum. E também acho que depende também um pouco a força de vontade também do paciente, né? O Exatamente. paciente idoso, ele às vezes não tem uma motivação que um paciente jovem tem, É. né, para melhorar. Uhum. Então, às vezes, assim, tem também, às vezes, um problema familiar, né? Os filhos talvez um pouco mais ausentes, né? Então, ele fica um pouco mais depressivo. Aí acontece um evento desses, aí tem que estar com a cabeça bem boa, né? Para passar Uhum. por isso. E até as faltas, as condições, né? Não É. ter muitas condições de fazer fisioterapia seguido, né? Porque hoje a gente enfrenta também, tipo assim, hoje, né, que a gente percebe no imposto de saúde pelo SUS, né, que o que tu se ganha nele? Tu ganha 5 sessões, aí tu entra para uma fila, né? Uhum, sim. Então, é isso que é mais, né, preocupante até com as pessoas, né, que ganham AVC e que dependem do SUS, né? Porque daí tu entra numa fila, às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar um profissional, É. né? E aí, até aquela pessoa ganhar novamente, né, ali, aí vai passando e a E o tempo pessoa vai não consegue. passando, 5 sessões não dá nem para arrancada, né? Uhum. Quando um paciente tem um AVC, assim, quando é muito agudo, o ideal é fazer 5 sessões por semana, né? E aí isso num mês fica quase que inviável, né? Sim. O que acontece, assim, a gente vê bastante na prática clínica, alguns pacientes fazem a fisioterapia pelo SUS, né? Mas também buscam um profissional particular para complementar esse Uhum. atendimento, né? Isso. Sim. Uma outra pergunta aqui. E agora também a gente tem visto bastante pacientes com AVC nos lares. E o profissional do SUS não consegue ir atender no lar, por não ser domicílio, né? Então isso acaba Não é afetando domiciliar. também. E aí, por mais que para os pacientes o lar é o domicílio, para o SUS ele não sei exatamente, não entende como dessa forma. Então, o atendimento lá tem que ser particular também, porque o lar é particular, né? Então, acaba sendo mais complicado ainda quando o paciente está num lar de idosos. Uhum. A fisioterapia também pode trabalhar com prevenção ou ela acontece somente quando já existe um problema? Com certeza. Ah, Acho que a gente tem que, enquanto saúde, a gente tem que investir em prevenção, né? A gente Uhum. tem que tentar prevenir o problema e não tratar ele, né? Eu acho que, em vários aspectos, eu acho que a prevenção sempre é um bom investimento. E qual a relação entre a fisioterapia e a qualidade de vida? total, né? A fisioterapia é fundamental para ter uma boa qualidade de vida, né? Para os movimentos diários, a força, o equilíbrio, né? Manter a musculatura. Eu sempre digo para os pacientes assim, alguns pacientes, a maioria, né, acha que tu ser ativo em casa, capinar, lavar uma louça, né, lavar Ou uma até roupa, trabalhar mesmo. e isso significa que ele está fazendo um exercício. Não, isso não é exercício, isso é atividade diária, é atividade física. Não é um exercício físico aquela hora que tu vai na fisio ou que tu vai na academia e que faz um exercício, né, voltado para os músculos, né? Quando tu tá fazendo alguma atividade laboral em casa, tu tá usando todos os seus músculos, mas tu não tá botando força, não tá aplicando força, resistência nesses músculos. Então, a atividade física é diferente, ser ativo é diferente de fazer exercício. Uhum. Perfeito. Existe algum sinal que indique que uma pessoa deveria procurar uma fisioterapeuta? O primeiro sinal é dor, né? Normalmente as pessoas esperam vir a dor ou não aguentar a dor, tomou medicação, não adiantou, e aí procura o físio, né? Mas o ideal seria tentar tratar, então, né? Por exemplo, veio com uma dor nas costas, então a gente faz o tratamento
e incentiva para que a pessoa retorne, pelo menos, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, né? Vai aumentando esse espaço para pelo menos manter a musculatura relaxada e conseguir seguir sem dor. Mas, principalmente no inverno, a gente acaba se machucando muito, né? Durante o dia, assim, no trabalho, dá um mau jeito, na academia, né? E aí acaba vindo procurar a físio. O corpo tá mais frio, né? Suscetível à dor. E pessoas idosas também nos lares, geralmente no inverno, né? Que é a friagem que vem, né? Acho que deve ser pior ainda para quem tá nos lares, né? Imagina o Os frio idosos. que não Ficam mais devem sentir, né? acamados também, né? O fluxo sanguíneo fica diminuído, né? O frio aumenta. Uhum. E aí as lesões também vêm. O Sim. músculo fica ali avascularizado, não tem muito sangue passando ali na região. Para fazer uma lesão é rápido, né? Uhum. Verdade. A fisioterapia pode ajudar a reduzir e controlar dores e limitações causadas pelo tratamento? Com certeza, com certeza. O tratamento de câncer. No caso de câncer de mama, É. quando o paciente faz a retirada, faz a mastectomia total da mama, ou então uma retirada parcial da mama, a gente também acomete ali linfonodos, né? A questão linfática, ela é acometida nessas cirurgias. Então, começa a edemaciar o braço, começa a perder força no braço, perder limitação de amplitude de movimento, né? Então, acaba que a fisioterapia vai agir diretamente nesses sinais e sintomas. Uhum. E não só na fisioterapia, não só no câncer de mama, né? Mas a fisioterapia pode atuar tanto na prevenção e recuperação das complicações de qualquer um dos tumores, né? Uhum. Tanto com técnicas manuais, eletroterapia, exercícios, reforço muscular, melhora da mobilidade e da função. Então, a fisioterapia pode atuar em todos os tipos, né, dos cânceres. Uhum. Vamos falar um pouquinho agora especificadamente sobre a Fisio do Bem. Como vocês chegaram até a Fisio do Bem e de que forma voluntária a Fisio do projeto? A Anderlise me procurou, né? Foi agosto, já faz um ano já. Faz um ano, Aham. já. Agosto do ano passado. Comentando então que tinha essa paciente pra gente atender, se a gente tinha interesse. E aí, então, com certeza na hora a gente já topou, né? Já falei com a Nanda, ela já topou também. E se for ver no relato da Cris, ela diz que tá fazendo 1 ano e 3 meses, né? Uhum. E a gente atende ela mais ou menos há 1 ano. E então, teve esses 3 meses que ela ainda podia ter iniciado antes a físio, né? Que ela andava de cadeira de rodas, de andador em casa, né? E pra nós ela chegou já de Caminhando. muleta. Ela usava, acho, uma Ela muleta, usava né? muleta, aham. É. Usava muleta. Uhum. E aí a mãe sempre vinha junto pra dar uma assistência, segurar se fosse preciso, né? Hoje ela já vem sozinha. Bem independente. A pessoa que já fez, que nem a Cris, né? Que já fez com vocês ali a fisioterapia, né? Por ter esse problema, né? A pessoa deve continuar para não acontecer mais algum evento, né? Que possa prejudicar a saúde dela? Com certeza, né? Eu sempre digo, teve alta da físio, para algum lugar tu tem que ir. Ou pro Pilates, ou para uma academia, algo que te faça fazer reforço muscular, né? Uhum. Porque pensando também em prevenção, todo mundo pretende ficar velho, né? Sim. E é sabido que a partir da vida adulta a gente começa a perder massa muscular gradativamente, ano após ano. Então, se a gente não estocar músculos, o dia que a gente precisar parar num hospital, o que vai nos salvar são os músculos, né? Se tu for aquele paciente muito emagrecido, sem força muscular, sem caminhar direito, né? Às vezes, para no hospital, às vezes pode ser fatal, né? Uhum. Então, a importância de parar a físio, mas de continuar os exercícios, né? Sim. Exatamente. Não precisa ser com a gente, né? Que a gente tem ali o Pilates, mas não precisa necessariamente ser ali. Mas continuar de alguma forma, ó.
ou na academia, né? Ou achar alguma Inclusive vale atividade. lembrar que a Cris começou a fazer físio com a gente 1 ano atrás. E agora faz uns 3 meses, né, Nanda? Que ela Ela migrou tá- pro Pilates. Então a gente tá agora como aluna de Pilates. É. Ela não é Uhum. mais paciente de físio, agora ela migrou pro Pilates, porque a gente viu que para ela tem mais ganho, né? Assim, ela já tá Exato. super bem, né? Então, para não dar alta para ela, a gente sabe que ela precisa desse apoio e desse acompanhamento. Então, ela segue fazendo Pilates com a gente. Que bom. E o que significa para vocês uma fisioterapeuta voluntária? Significa muito. A gente tá sempre querendo ajudar, né, os É. pacientes. Eu acho que de qualquer forma, mesmo o nosso atendimento sendo particular, a gente, tanto eu como a Lari, a gente ajuda muito as pessoas. Então, acho que em todos os nossos atendimentos tem um pouco de voluntariado, né? Uhum. Nem que seja para ouvir os problemas do paciente. Então, Uhum. tem um pouco. Então, isso é muito importante pra gente. Eu sempre digo, entrou lá na clínica, difícil sair sem fazer um atendimento, né? A gente dá um jeito. Mas eu não tenho condições agora, tudo bem. A gente vai dar um jeito, vamos fazer. O importante é tu ficar bem, depois a gente vê o resto. A gente, é, a gente acha que é importante acolher o paciente, né? Ele tá fragilizado naquele momento. Ele não vai lá para dizer que tá tudo bem, ele vai com algum problema, Uhum. né? Vamos ver aqui. O que vocês sentem receber algo em troca desse trabalho voluntário? Eu acho A que satisfação do só paciente, da né? gratidão já tá ótimo, né? É. De ver o paciente bem. E às vezes, assim, o paciente pode não falar nada, mas a gente está enxergando a evolução, né? A gente está vendo o quanto aquele paciente evoluiu, porque a gente consegue ter esse olhar mais amplo, né, em cima do paciente. A gente acaba conhecendo os pacientes da gente, então eu acho que a gente faz uma leitura, assim, dos pacientes. Que bacana. E o que vocês diriam para outros profissionais que também têm vontade de fazer trabalho voluntário, mas ainda não encontraram uma forma de começar? A gente, quando começou, a Larissa, eu tava de férias, né? Então a Larissa tinha muito trabalho. E quando ela me propôs a iniciar, eu disse, não, a gente dá um jeito. Nós, as duas estávamos com a agenda bem cheia e a gente deu um jeito de dividir a Cris para que ela pudesse ter atendimento toda semana. E eu acho que quando a gente quer ajudar, a gente dá um jeito, né? Uhum. Então, um tempinho a gente arruma para ajudar alguém. E isso Então, retorna pra gente, né? Em forma de pacientes, em forma de reconhecimento, né? Em forma de um passando pro outro. Que lá é muito bom, né? Acho que a gente só tende a ganhar, né? Eu acho que tá perdendo tempo porque não se voluntariou ainda. Uhum. Agora a gente vai voltar umas perguntas, né, desse bate-papo aí que a gente ganhou no Insta aqui. Uhum. Qual o maior mito que vocês ouvem sobre fisioterapia? Isso tem que pensar. é que Sobre tem isso. tantos, né? Fisioterapia é só massagem. É só choquinho. Não é só choquinho. Vários que dói. Nem sempre a fisio dói, né? Nem sempre dói. Ou que é quando quebra algum osso, né? Nem sempre é só isso. A gente ouve assim. Algumas pacientes, meu marido disse que é bobagem fazer isso aqui, né? A gente ouve muito isso, né? Enfim, que não adianta, que não funciona, que não sei o quê. Algumas pessoas têm isso em mente, né? Talvez até pessoas mais antigas, não sei, talvez menos informadas, né? Mas fisioterapia, quando bem ministrada, funciona e funciona muito bem. Uhum. Bacana. Exatamente. Outra pergunta que veio aqui para nós no Insta: quando a fisioterapia é indicada para pacientes oncológicos? Eu acho que é interessante conversar desde o início com o médico, né? E assim que ele liberar, iniciar com a físio. O ideal também é a prevenção, né? Então a gente tem
não precisa ser só com a físio, mas com atividade física, já é uma forma de tu prevenir, porque em alguns tratamentos perde musculatura, perde equilíbrio, então tudo isso a físio vai ajudar. Bacana. E para vocês, qual é a satisfação de poder, assim, conseguir, né, tanto administrar a parte pessoal e a parte profissional de vocês? Muitas vezes a gente mistura, né? A gente acaba se tornando amigas dos pacientes, né? Quando vai a domicílio, então, mais ainda, né? Tu entra dentro da casa do paciente, então, tu acaba se tornando parte da família daquele paciente, né? Então, fica um pouco mais difícil, né? Separar pessoal do profissional. A gente usa o jaleco já para isso, né? Para ter essa, né? Físio, paciente. Mas a gente, imagina a cidade pequena, a gente conhece todo mundo, a maioria, né, das pessoas. E aí vai conversando, conheço teu pai, teu tio, e aí assim vai, quando vê, tu já tá amigo daquele paciente. E muitas vezes tem que atender também no final de semana, onde tu deixa de ficar com a tua família para poder ajudar alguém que tá com dor, que tá precisando. Então, às vezes tu acaba deixando um pouquinho para poder atender a pessoa, né? E depois volta Faz para a parte da família. rotina, faz parte da rotina daquela família, né? Bacana. E qual é o grau de dificuldade que vocês já enfrentaram na fisioterapia? De Tem algumas tudo. situações, até algumas até engraçadas, né? Sim. Mas, obviamente, quando o paciente vem a óbito, né? É muito triste, porque às vezes tu tá atendendo por um tempo aquele paciente, e aí, enfim, enfrenta algum problema e acaba falecendo. Às vezes a gente tá até no momento ali do óbito. Já aconteceu várias vezes comigo, assim. Enfim, é uma situação triste, mas que infelizmente a gente tem que passar, né? E muitas vezes quando tu atende no domicílio, tu já começa a fazer parte da família, né? Tu tá ali muitas vezes na semana, a família te oferecendo chimarrão, tu Preparando um bolo. oferecendo apoio. E, e aí tu tem uma fé ali que o paciente vai melhorar junto com a família, né? E quando isso não acontece, a gente sabe que o paciente descansou, que teve a sua hora, né? Mas não tem como não sentir, né? E não se emocionar, né? É. Principalmente quando tá paciente paliativo, né? Oncológico ou neurológico, enfim. Às vezes acontecem situações assim, onde a gente tá vendo que não vai dar certo, que infelizmente a pessoa tá se despedindo e a família tem aquela esperança. Esse é um momento bem delicado, assim. E é importante lembrar também que a físio é importante até o final, né? Porque a gente vai dar maior conforto, tanto na parte respiratória, quanto na parte muscular, né? Onde tu vai pelo menos mobilizar a musculatura, dar um conforto para as costas, né? Um aporte sanguíneo, né? Fazer higiene do pulmão, né? Higiene brônquica. Então, mesmo que tá nos finalmente, a fisioterapia também é importante, né? Uhum. Depois de uma cirurgia, por exemplo, em que momento a fisioterapia entra? Geralmente logo no pós-operatório. Hoje se sabe que quanto antes melhor, né? Antigamente se esperava 20, 30 dias para iniciar a fisioterapia, mas de uns anos para cá é sabido que quanto antes, quanto mais precoce, melhor. Inclusive antes mesmo da retirada dos pontos, né? Uhum. E a parte do taping também, né? A aplicação do taping, hoje, quando se faz cirurgia, tanto cesárea, ou parto normal, ou alguma cirurgia pós-operatória, cirurgia plástica, que a gente aplica o taping, ele também é uma parte da fisioterapia para ajudar a drenar, para
ajudar a desinchar, né? Não oferece mais conforto para o paciente. Estabilidade, né? Exatamente. Isso a gente também oferece lá na clínica. Uhum. Bacana. Vamos entrar num momento de reflexão agora, e talvez seja justamente aí que esteja uma das partes mais bonitas desse trabalho. Porque para quem olhar de fora pode parecer apenas um exercício, um movimento, mas para quem está passando por um tratamento, conseguir novamente levantar o braço, caminhar melhor, vestir uma roupa sozinho, pentear os cabelos ou realizar alguma tarefa. É recuperar um pouco da independência, é recuperar a confiança, é perceber que o corpo também pode voltar a responder. E aí é quando entra essas profissionais da Fisio do Bem. Então, né, é uma reflexão muito legal, muito bacana que a gente tem para vocês que estão nesse momento, né, ouvindo, que vão depois olhar a live diretamente, né? Então é nessa parte que todo esse acolhimento que a CAP tem, né, com as pessoas, com os seus associados, quem não é associado pode se associar. Tem o Insta da CAP, tem aí no nosso, aí já aqui no nosso, diretamente aqui que a gente está fazendo a live ali, você pode, né, perceber que ali tem os contatos da CAP, tá? Tem o Insta, a rede social, tudo ali direitinho para você que precisa, né, entrar em contato, quer entrar em contato, quer para uma conversa, para um desabafo, a gente está aí para o que der e vier, né? Para a gente poder conversar, bater um bate-papo, ver do que você precisa. Por isso que é bom ser voluntário, né? Para a gente escutar as pessoas. Hoje em dia, eu digo muito isso. Hoje em dia falta muito diálogo nas pessoas. Parece que as pessoas têm medo de se abrir, né? E aí quando chegam no fundo do poço, né? Aí aquela pessoa começa a desabafar com alguém o que ela já passou. Então acho que as pessoas precisavam dialogar mais, né? Conversar mais. A gente vê tantos hoje em dia, né? Tantas coisas acontecendo, né? E as pessoas estão, assim, eu acho que mais fechadas, né? Do que antigamente. E às vezes até quando tem algum problema, algum sinal de câncer, né? Algum sinal que o corpo dá, às vezes o paciente demora até procurar um médico, demora para abrir para a família, né? E aí, às vezes, aquele tempo ali que perdeu não volta mais, né? Com certeza. E eu acho que deve ser um medo também, né? Que eu acho que não é fácil a pessoa receber, né? De um médico, né? Ali e tu receber um laudo que tu, né? Tá com câncer, né? Essa palavra é muito forte, né? E remete, infelizmente, coisas ruins, né? E aí, pá, como é que eu vou falar para minha família? Como é que eu vou falar, né, para o meu esposo? Como é que eles vão, né, vão controlar isso tudo? Como é que vai ficar tudo isso? Né? Eles vão ter que ter mais cuidado, aí ela começa a se preocupar. Eles vão ter que ter mais cuidado comigo e ele tem muita coisa para fazer, né? Meu filho então trabalha tanto, ainda vai ter que me levar no médico. Né? E essa preocupação sempre vem, né? Sim. Tá aí. Uma frase que vocês queriam deixar para as pessoas que estão assistindo nós em casa. Que o objetivo principal da fisioterapia é fazer com que o paciente tenha a melhora na função e qualidade de vida o máximo possível, antes, durante e depois do tratamento, né? Eu acho que você tentar o seu corpo, né? O corpo dá sinais e a gente precisa conhecer o corpo da gente, a gente precisa entender o que ele tá querendo nos mostrar, né? E, enfim, se conhecer, se olhar no espelho, se cuidar, né? Frequentar uma academia, frequentar um pilates, pedir ajuda quando precisar, né? Se acha que precisa, não é vergonhoso pedir ajuda, se abrir, né? Muitas pessoas passam por esses problemas, né? A gente não vai ser o único a passar por isso, né? Infelizmente agora é cada vez mais comum problemas, né? E um parênteses que eu queria abrir, que a gente não citou também, é de problemas ginecológicos depois de um tratamento de câncer, né? Uma radiodermite, uma inflamação, que a gente também trata na fisiopélvica, incontinência urinária para quem tem problema pélvico, para quem tem câncer uroginecológicos, câncer de colo de útero, câncer retal, né? Então também a fisio atua, a gente tem na clínica esse serviço de fisiopélvica, que ajuda aí as mulheres que estão perdendo xixi,
né? Muito importante, é um assunto que também as pessoas não contam, às vezes, pro marido, né? Não contam pros filhos, enfim. E às vezes, um pós-tratamento de câncer pode ocorrer esses problemas também. Além de problemas neurológicos, de perda de força, né? E não é normal, né? Não é normal perder urina, não é normal Ir muitas vezes no banheiro, né? e nem quando já é mais velho, né? Então tem tratamento e é legal ir atrás disso para não ficar sofrendo. É. E quando retém a urina, o que será que acontece? Acho que deve ser os rins, né? Da algum pessoa, problema né? ali vesical, né? Algum problema vesical. Também a fisioterapia também auxilia nisso. Uhum. Fisiopélvica também é para quem retém urina. Porque às vezes também é só uma falha do relaxamento do músculo, né? Do esfíncter. Que ele não tá relaxando para a urina sair. O músculo tem que relaxar. A mesma forma que vai evacuar, não é fazer força, é relaxar a musculatura. Né? Então, às vezes, é um problema ali vesical que é rápido e fácil de resolver. Às vezes não é um bicho de 7 cabeças, né? E eu acho que muitos acamados passam por isso, né? Por usar fraldas geriátricas, né? Incontinências urinárias, infecções urinárias também, pelo uso da fralda, né? As bactérias proliferando ali naquele meio úmido, né? É bem complicado em idosos, assim, é bem... A maioria que usa fralda tem, né? Aproveitando esse parênteses da Lari, para lembrar também que a gente tem na clínica a ozonioterapia, que também atua para auxiliar na imunidade, principalmente durante o tratamento de câncer, né? A gente tem pacientes que estão fazendo químio, rádio e vêm fazer a ozonioterapia para manter a imunidade e ela não baixar muito, né? E a minha mãe, inclusive, teve diagnóstico de câncer de cabeça, né? Ela já faleceu, mas ela fez, durante todo o tratamento de químio e rádio, ela fez ozônio com a Nanda. E para a imunidade, ela passou muito bem por esse processo, né? Não teve gripe, as plaquetas não diminuíram, estava sempre tudo ok para fazer a químio, né? Então, acho que o ozônio contribuiu muito para isso. Ela foi uma paciente muito forte, não teve nada de anemia e o ozônio ajudou muito nisso, né? Eu tenho certeza que foi por conta do Claro ozônio. que a gente fazia também muito nela, né? Todos os dias, cuidava direitinho. Além dos exercícios físicos, né? Porque o paciente oncológico, ele precisa fazer exercício físico, que isso já tem comprovação científica de que combate o tumor, né? E onde é que fica a clínica de vocês e os contatos para vocês, quem quer entrar em contato também particular? A nossa clínica é a Fisioprime, ela fica aqui na rua Marechal Deodoro da Fonseca. 658, pertinho ali da Udrich. Do lado do edifício Vitória. Isso, é bem fácil. Na placa, o nome ainda tá Físio Larissa Blaut Silva, então é na frente ali da Divino Vestidos e é bem fácil o acesso. E qualquer coisa, se precisar entrar em contato com a gente, tem o nosso Insta também, né, da Fisioprime, ou nos nossos telefones também. O meu é 99912-8276. E o meu é 99609-6718. Conversa agradável que tivemos aí, então, com essas duas profissionais, que a gente falando sobre fisioterapia e fisio do bem, né? Então, muito importante isso, você que está em casa, é um programa muito agradável e a gente agradece a participação de vocês duas profissionais aqui com a gente hoje, né? E muito obrigado por aceitar o convite da CAPC para estar aqui hoje conversando com a gente. Nós que agradecemos. A gente agradece a oportunidade. Então tá aí. E ficamos à disposição também para qualquer dúvida. Provavelmente vamos chamar mais vezes, vocês não vai ser essas, né? Essa boa. primeira, né? Porque tem muitas perguntas, às vezes, que aparecem sempre depois da entrevista, né? E isso é certo, é certeiro, porque as pessoas começam a olhar, né, ali, ver né, ali no Face a entrevista e a pessoa, por que eu não perguntei essa pergunta? Vou botar lá para depois, pode ser que elas vão voltar, né? Então, certamente, a gente vai ter com certeza, uma nova vinda de vocês aqui. Tá? Então, muito obrigado mesmo, de coração. A CAP que agradece, e nós aqui da rádio também, né? E é uma satisfação muito grande para nós também ter vocês aqui. Muito obrigada. Então, tá aí. 87.5 FM, RCC.
com o programa ACAPC pela Vida. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e ao próximo programa na próxima quinta-feira, aí, né, a partir das 17 horas, aqui na 87.5 FM RCC.